Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos ao vivo pelo Instagram, Profa. Luciene Borlotti. Hoje para falar, gente, de água, em especial hidrozonioterapia. A gente vem outro dia para falar do alimento água, dos benefícios da água como terapia. E para você que está chegando agora, muito obrigada por estar aqui comigo. Pega esse aviãozinho e sai distribuindo para as pessoas que estão em verde. É isso que você vai fazer, ok? Vou fazer isso também. Olha, deixa eu colocar aqui, olha, quem tem uma bolinha verde eu vou mandar. Porque essas pessoas estão ao vivo, enviando. Pronto, faz isso também. Que assim a gente aumenta o número de pessoas que vão ouvir sobre esse tema. E para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Luciene Borlotti, sou especialista em educação profissional, enfermeira do trabalho, especialista em terapias integrativas e também em adequação nutricional. Eu venho sempre aqui falar com profissionais para aprender, para falar, para comentar sobre coisas que aceleram os nossos resultados. E hoje, gente, eu estou bastante animada porque eu já tenho 2 aulas, uma live e mais 2 aulas falando sobre hidrozonioterapia para os meus alunos lá das mentorias. Mentoria de ozonioterapia, saúde da mulher, emagrecimento, tratamento de feridas. Eu acho que não tem uma mentoria que eu não tenha falado sobre a importância de utilizar a água com fins medicinal incorporada de ozônio. Sejam bem-vindos. Aqui é um ambiente que a gente discute esses temas, a gente traz informações no geral, mas tem lugar para se aprofundar, e esse lugar para se aprofundar são nas mentorias. E ultimamente, por ter dado uma palestra no seminário de práticas integrativas, que aconteceu esse final de semana agora em Vitória, e eu fui levar lá sobre a importância da hidrozonioterapia nas terapias integrativas, eu montei um grupinho específico para falar de hidrozonioterapia. Mas acaba surgindo outros assuntos. Hoje mesmo eu falei um pouquinho de dermocosméticos, indiquei a Ox3, que é uma parceira nossa. Já na questão do uso da água para fins medicinais incorporada de ozônio, eu gosto muito de falar do equipamento da Biofonte. É um equipamento gerador de ozônio não medicinal. Significa que ele vai o quê? Ele vai captar o oxigênio do ambiente para formar ozônio. Eu não preciso ter uma bala, um cilindro, não é? Com oxigênio medicinal para que a máquina produza, então, o ozônio. Ele vai conseguir pegar o oxigênio dessa mistura que tem no ar que nós respiramos e transformar, então, em ozônio. E esse ozônio vai ser incorporado onde? Pode ser no ambiente. Quando você, por exemplo, quer higienizar um automóvel. Mas também pode ser incorporado dentro de uma geladeira. Muitas vezes a geladeira ela dá fungos, dá mofo, não é? Então você precisa higienizar de uma forma mais profunda, você pode colocar lá. Pode também colocar imerso em água contendo legumes. E aí você então higieniza os legumes. Mas você pode incorporar numa água para beber. Mas o que eu quero falar hoje para vocês, além desses benefícios para usar esse equipamento, que eu estou falando com vocês, um equipamento específico da Biofonte, ele vem com uma adaptação, com uma caixa de 40 litros, a gente chama pelo nome tradicional, que é chamado vasqueta, pela questão de ter iniciado esse uso terapêutico da água com ozônio lá na Itália. A gente continua usando esse termo, né? Mas é uma caixa, tipo essas caixas de container que a gente fala, não é? Para poder organizar as coisas. E ela tem 40 litros, então ela é alta e cabe os pés. E aí nesse kit que vem o equipamento, vem essa vasqueta, uma placa de LED e uma placa distribuidora com pedras difusores. E aí então a gente utiliza para fazer banhos, escaldapés, banhos em crianças bem pequenas, não é? Mas tem um jeito de fazer, daqui a pouco eu vou falar para vocês. Como se fosse um escaldapés, mas na verdade se assemelha mais a um detox dos pés.
Você pode fazer banho de assento também, pode fazer imersão dos membros superiores, pode fazer terapia capilar, pode ozonizar aquela água e lavar o rosto pré e pós procedimento estético facial. E pode imergir o corpo da pessoa também, mas aí teria que ter um kit específico com uma cânula de Venturi, é esse o nome, meu bem? Para poder distribuir melhor. Mas eu quero falar dos benefícios, daí depois a gente fala do equipamento, ok? Se você aí tem qualquer que seja o aparelho de geração de ozônio, você incorpora ozônio nesta água, a água ela tem uma afinidade muito grande pelo ozônio. Tanto é que a gente sabe, olha, quer fazer um teste? A gente sabe que o látex, ele interage com o ozônio, e se você tiver com uma luva de látex usando o gerador, você pode até perder a sua luva, porque reage com o látex e o látex não tem resistência ao ozônio, o ozônio oxida, reage com o látex. Mas se eu pegar e colocar essa luva com água e jogar ozônio, eu não tenho a oxidação desse látex, não vai acontecer interação desse látex. Olha que interessante. Por quê? Porque o ozônio tem 10 vezes mais afinidade pela água, ou a água tem 10 vezes mais afinidade pelo ozônio do que pelo oxigênio. Então a gente consegue entender dessa forma que é bem interessante a gente usar o ozônio na água, porque vai facilitar a incorporação. E aí eu quero falar para vocês já viram aonde mais comum usar o ozônio para borbulhamento na água? Se vocês nunca tiveram um peixinho, é no aquário, gente. O aquário, para não dar aquela água turva, não tem? Se você tem um peixe, se você tem ali outros animaizinhos aquáticos na água, se você tem algas, você precisa ter muito cuidado, porque senão a água fica turva e o seu aquário não fica bonito, não fica límpido, não fica transparente. E aí, então, para evitar aquele acúmulo de sujidade, que é matéria orgânica, eles incorporam, inclusive com pedras difusoras, essas pedradoras, ozônio. E não é tóxico para o animal, pelo contrário, meu esposo conhece uma pessoa que trabalha com ele, que gosta de ter aquários, ele vende, ele tem aquários, e aí essa pessoa fala assim que ficou apaixonada pelo ozônio, porque desde quando começou a incorporar ozônio na água, os bichinhos, além de ficar transparente, bonitinho, porque quem quer ter um aquário quer ver tudo bem translúcido, para ver o que tem lá dentro, para fazer uma meditação olhando, gente, é uma delícia ver um aquário, não é mesmo? Mas o problema maior é quando começa a sujar, e limpar aquário é muito difícil. Boa noite, Divane. Foi até bom você falar boa noite, que eu reconheci, mas eu tô sem o óculos de leitura. Vamos trocar. Ó, esse aqui eu enxergo tudo. Ele tá um pouquinho sujo. Na planta também. Aqui na clínica, você sabe, Divane, porque era a casa que eu morava anteriormente. Então a gente tem bastante plantas. E aí o que a gente faz? A gente ozoniza a água para fazer detox dos pés, e finalizando, a gente joga ali nas plantinhas. Olha que legal, elas estão cada dia mais firmes. Aí você fala assim, mas gente, lavar o pé, jogar água nas plantas. Ei, eu acabei de falar para você que é capaz de tirar esse limo. Então ele tem ação. O ozônio, ele é germicida, bactericida, algicida fraco. Ele tem uma potência para algas, mas não é tão forte quanto para fungos, vírus, bactérias, ok? Então a gente tem que até saber sobre isso, que se você for fazer, por exemplo, o uso desse ozônio na piscina da sua casa, tem que saber de onde vem essa água, porque tem gente que tem casa no interior. Eu mesmo já morei muito tempo no interior, não é? E aí, às vezes a gente pega água de poço, água de fonte, e pode vir algumas algas que o ozônio, na concentração que a gente tem daquele equipamento, pode não ser o suficiente. Então as algas não vão ser exterminadas em total. Mas para fungos, bactérias, vírus, alguns protozoários que são comuns, hídricos, que são comuns na água, total. Inclusive aqui no Espírito Santo,
tem uma grande empresa de envasamento de sucos vegetais, que vocês sabem qual é, quem é aqui, eu não vou ficar fazendo propaganda, não é? Que eles querem ser a maior da América Latina. E eles usam, então, para higienizar os vegetais, as frutas, no caso, não é? Para que vá para a retirada do suco e também os recipientes de envasamento. Olha bem que legal. Então, quando nós, lá em casa, a gente tem um recipiente grande, eu termino de fazer a feira, já filmei várias vezes, quem faz parte dos meus grupos de detox já viu. Eu termino de fazer a feira, eu chego em casa, eu higienizo rapidamente assim com a escovinha, coloco dentro de um vasilhame grande com água e coloco o meu equipamento, uma ponteira específica. Inclusive esse equipamento ele vem com 5 ponteiras para que você use cada cor para uma finalidade. Não teria problema, falando sério, não teria problema, mas a gente acredita que tem. Eu não sei se a Divone lembra, quando a gente era criança, a gente ia na casa da tia Lídia, ela morava lá em Cachoeiro, faleceu esse ano, nossa querida tia Lídia. Edivone é minha irmã, tá, gente? Ela tá aqui com a gente. Diva, você lembra que a gente bebia uma água que tinha um cheirinho diferente? Era o filtro que a tia Lídia tinha, que era de ozônio. Era muito comum nas casas. Hoje é mais comum as pessoas comprarem galão de água para colocar e beber, porque as águas não tem mais aquela qualidade que antes. Não dá para pegar água na torneira, ninguém está confiando tanto no filtro de barro. E eu falo para vocês que é um bom filtro, tá? Tem a sua qualidade. Mas as pessoas preferem então comprar uma água mineral. Mas antigamente não tinha isso. A água começou a ser vendida há pouco tempo. Fora do Brasil não se vende água. Gente, tive a oportunidade de ir em alguns países. Na Alemanha, na Itália, em Portugal. Nós fomos em outros países, Espanha. Eles dão água direto da torneira, porque esta água, desde a caixa, é tratada com ozônio. Inclusive, a água da cidade. Lá na França, tem um rio que estava extremamente contaminado e foi despoluído usando ozônio. Então, nós podemos sim acreditar que esta água, por isso que eu falo com os pacientes, com exceção de quando eu faço um tratamento de feridas, por uma questão até mesmo de mal-estar geral que a pessoa pode sentir com mal-estar, eu não uso a mesma água, eu descarto aquela água. Mas se for fazer detox dos pés com pele íntegra, aquela água está sendo constantemente renovada, matéria orgânica, inclusive é uma técnica que é chamada técnica de limpeza química, porque é uma técnica química e não é com produtos, como é que eu posso falar? Produtos artificiais, porque os produtos artificiais também podem ser incorporados na água, ou nos vegetais, ou em algum outro lugar, mas eles têm resíduos químicos. Então a gente pode, por exemplo, higienizar um alimento ou higienizar uma água usando cloro. Só que o cloro ele é tóxico ao nosso organismo, diferentemente do ozônio. Se eu tomo um banho de ozônio, eu saio dali renovada. Quem estava na palestra, não sei se alguém que está assistindo agora estava na palestra, eu mostrei a primeira foto, eu dentro de uma piscina plástica, na qual eu tinha borbulhado ozônio. E eu conto a história da minha mãe, que estava muito cansada, com muitas dores. Eu já tinha feito ozônio, já tinha dado plantas medicinais a ela, mas ela vinha de um processo de luto. Eu nem contei sobre isso, né? Porque essas dores não remiam. Muitas vezes o mental da gente impede que muitas terapias funcionem. E aí ela estava me visitando lá no sítio, minha mãe estava me visitando no sítio, depois de ter perdido a filha, depois de ter perdido o esposo, e mesmo fazendo ozônio, mesmo usando plantas medicinais, mesmo fazendo todas as técnicas que a gente tinha, ela ainda tinha dor, estava muito desanimada. E eu falei, mãe, vem pro sol. E ela falou, não, filha, eu não quero não. Eu falei, veste o maiô, mãe, o sol cura. Aí ela foi. Quando ela foi, tomou aquele banhozinho ali na água, se animou, levantou, almoçou e dormiu. Dormiu um sono profundo a tarde toda sem dor. Aí depois que aconteceu isso, eu comecei a atinar por isso, para cuidar das pessoas com a água. Inclusive aqui no meu espaço, nós vamos tirar uns dias de folga, que não vai ser nada folga, vai ser uns dias para trabalho.
eu tenho duas queridas paisagistas que são minhas pacientes, serão minhas alunas, e elas vão fazer o espaço aqui, o paisagismo aqui do espaço. Nós temos uma banheira de hidromassagem, gente, tem uma jacuzzi aqui que eu não vejo a hora de colocar para funcionar, porque aí nós vamos ter banhos terapêuticos. Então, as perguntas que as pessoas têm vai ter alguma ação benéfica detoxificante? Total, porque a água tem muita afinidade pelo ozônio e a água é absorvida pela pele. Então a gente vai ter uma via de grande entrega de ozonídeos, porque na verdade, quando o ozônio entra em contato com a água, ele faz igualzinho, ele faz no sangue. Ele faz essa interação. Quando ele faz essa interação, nós conseguimos então receber os subprodutos do ozônio, em especial peróxidos, que vão fazer efeitos germicidas, melhorar a microcirculação, alívio de dor, melhorar a qualidade da pele, detoxificante, com ação em especial no ácido úrico que provoca dor, que é um subproduto tóxico da quebra dos lipídios do nosso corpo. Então, gente, benefícios são inúmeros. E as indicações, professora? Então, fascite plantar. A Vera Lúcia Paula enviou uma solicitação para participar ao vivo comigo. No final, eu vou aceitar, tá, Vera? A Vera tem um equipamento desse, ela própria se beneficiou porque ela tinha uma fasciite plantar que a incomodava muito. E nós, quando não temos a hidrozonoterapia como uma ferramenta, o que a gente faz? Agulhamento. Resolve muito, mas o paciente nunca mais volta, porque você tem que agulhar a planta do pé dele, né? Mas se você tem um recurso como a hidrozonoterapia, nossa vida, você reduz bastante o desconforto, e você pode até fazer um agulhamento em casos bem críticos, mas na grande maioria das vezes a gente não precisa. E outra coisa que a gente pode fazer é terapia capilar. Então, fasciite plantar. E quando eu falo de fasciite plantar, não especificamente é só esse tipo de dor, qualquer tipo de dor. Eu estava lá no evento e no segundo e no terceiro dia eu usei salto. E eu já sou uma pessoa já que há muitos anos eu não tenho muito resistência para usar salto. Tenho microvarizes que cansam muito, mas estava tão incômodo no último dia, tão incômodo, que parecia que tinha alguém apertando os meus pés e a minha panturrilha estava bem rígida, de tanta dor, porque foi o dia todo no sábado, o dia todo no domingo de salto. E aí então, quando eu vi que já estava mais tranquilo, muitos congressistas, seminaristas já tinham ido embora, estava na última palestra, eu sentei, liguei a hidrozonoterapia e fiquei lá, e todo mundo, professora, você também usa, né? Eu também uso, gente. E eu saí dali renovada. Os meus pés pareciam que eram um pãozinho, de tão inchado. Desincharam e a panturrilha ficou menos tensa, porque estava muito tensa. Então eu utilizo também para descansar. Então faz detox, alivia a dor, relaxa, melhora a qualidade da pele. Muitos pacientes nossos que vêm com, por exemplo, artrose em mãos, a gente coloca a imersão. Não sei se a gente chegou a fotografar, a gente fotografou aquela moça que vendeu o filtro pra gente. A gente comprou um filtro, gente, depois eu vou vir falar dele aqui, Purifique. E a Sônia da Purifique do Vale estava com muito desconforto na mão. Então ela foi a primeira. Eu acho que eu fotografei e até filmei. Eu vou procurar e vou colocar aqui amanhã. Então ela estava com muito desconforto. Quando a gente imergiu as mãos dela. E aí quando ela voltou, deu tipo uma areazinha de irritações, porque há um confronto ali da toxina com o ozônio, mas logo depois a mão tinha ficado aquela mãozinha mais delicada, mais clara, uma coisa visível que acontece, é clareamento daquela pele que você recebeu a água ozonizada. Por isso mesmo eu ozonizo, pego aquela máscara pocket, não sei se vocês conhecem, uma máscarazinha que a gente compra ela bem justinha, lá dentro do meu armário ali tem, a gente umedece ela e põe no rosto. Eu deixo ali 5, 10 minutos pós-procedimento. Evita ficar com os olhos tão inchados e clareia imediatamente. E aí então, olha, eu já falei algumas coisas para vocês aqui.
dor, inchaço, cansaço, clareamento. Pode ser também usado na terapia capilar, tanto por conta da queda, quanto por conta de psoríases, dermatites, mas em especial para corrigir a microbiota do couro cabeludo. Sim, nós temos microbiota no couro cabeludo, tem uma específica, porque senão daqui a pouco a gente está cheio de fungo no pescoço. E aí a gente pode usar, inclusive dá maleabilidade aos cabelos, os cabelos ficam mais maleáveis. A gente tem que fazer depois finalizar, a gente tem que finalizar com bons produtos, e eu indico sempre os produtos da OX3 ou da WNF, mas o que eu estou falando com vocês é que você pode fazer um plano terapêutico de tratamento capilar com essa água. E aí, outra coisa que você pode fazer também é compressas, porque tem áreas que você não consegue imergir, tem áreas que você não consegue jogar a água. Você pode colocar por splash ou aspersão, colocar dentro de um frasquinho que tenha aquele mecanismo de splash que fala, eu acho, né, gente? Como é que fala, Rogério? Um gatilhozinho assim que a gente faz não é um vapor, gente, é a aspersão da água. Então você pode trabalhar por aspersão, por imersão, com compressas. É a pistola pulverizadora, que é uma pistola específica do pessoal que trabalha com terapia capilar, mas você pode usar no rosto também. Então, olha, que tanta aplicação. Outra aplicação é você ozonizar uma água, lavar a cavidade oral, pós-cirurgia, quando sente dor, até mesmo para relaxar a ATM. Pode ingerir. Lá na Declaração de Madrid fala que a gente deve não ultrapassar 250 ml de água por dia, mas não tem um estudo dizendo por que eles decidiram isso. Eu acho que eles entraram num consenso. Eu já tratei crianças com diarreia, que a mãe estava na mesma pousada que a gente preparou a água ozonizada, deu num frasquinho de 500 ml, pediu para a mãe ir dando, e assim, foi pela manhã, na hora do café da manhã, a noite toda a criança tinha ficado com diarreia. Nós preparamos a água, pedimos para manter geladinha, porque se você mantém gelada, você permanece com a concentração entregue, e fomos para a praia, e eles foram embora. Depois, meio-dia, 1h, a mãe manda um áudio para mim, tão lindinho, agradecendo, porque ele não teve mais nenhum episódio de diarreia. Uma criancinha de 3, 4 anos, gente. Então, a gente já indicou para pessoas que extraíram dente, nós já indicamos para pessoas que estavam com feridinhas, com aftas na boca, para bochechar, para ingerir como se fosse um tratamento coadjuvante, né? Coadjuvante para quando a pessoa tem uma infecção gástrica. Lembrando que não vai resolver tanto fazer uma única vez na semana. Por isso, a gente tem indicado quase todos os nossos pacientes que têm uma necessidade, por exemplo, uma pessoa com feridas, uma pessoa que tem uma fascite plantar de muitos anos, uma pessoa que tem a psoríase, que tenha esse equipamento em casa. Então, é um equipamento de fácil uso. A minha sogra tem 87 anos, ela tem o dela, ela faz isso 2, 3 vezes por dia, às vezes quando ela tá com dor, porque ela tem uma insuficiência vascular de muitos anos, fez cirurgia, mas ainda assim aquilo dói. E aí, então, quando começa a doer, ela vai lá, imerge os pés, fica quietinha lá. Nós podemos fazer 15, 30 minutos de infusão do ozônio na água, desligar e banhar as crianças, aumenta a imunidade das crianças. Gente, pensa bem, se você tivesse um sistema de higienização da sua piscina com ozônio, não ia tratar a água da sua piscina? O que você acha que o ozônio faz no seu corpo? Ele te trata, ele te detoxifica, ele melhora a qualidade da fluidez, porque uma água tratada com ozônio, seja do aquário, seja tratada para abastecer uma cidade, estas águas, elas estão limpas e sem resíduo, não tem resíduo. Então, quando eu falo desse equipamento, eu gosto muito dele porque ele é portátil, ele tem uma vazão profissional, mesmo considerado doméstico, porque ele tem uma vazão mais intensa do que esses que a gente compra
no Mercado Livre, nos sites da China. Ele é robusto, ele suporta ficar no espaço terapêutico aqui. Todos os meus pacientes passam pela sessão de hidrozonioterapia. Não importa se é dor, não importa se é emagrecimento, não importa se é ferida, todos passam. Então, às vezes, a gente faz 5, 6 pessoas num dia, sem pausa. E nós estamos com o nosso há 3 anos. Agora nós fomos abençoados pelo Cleidson, que é o dono da Biofonte. Muito obrigada, meu amigo, por nós termos representado ele nesse final de semana. Ele nos presenteou com um equipamento, mas os outros 2 equipamentos são nossos, comprados com nosso suorzinho, nosso dinheiro suadinho. Você já sabe disso, meu bem? Que a gente ganhou o equipamento? Ele nem sabe, gente. Então coloca aqui, ó, coraçõezinhos, porque o Rogerinho ficou com a carinha aqui, uai, da onde veio isso? O Cleidson disse, porque eu representei ele muito bem, palestrei, e a gente ainda não fez grandes vendas, a gente até agora fez efetivamente uma única venda, mas tem mais 4 pessoas que estão interessadas, e eu quero muito com essa live converter essas 4 pessoas e outras que queiram ter um resultado na sua saúde, na saúde da sua família, na saúde dos seus pacientes. Inclusive, se você é professor, se você é terapeuta, eu falo, tenha 2 equipamentos. Um equipamento para você usar no seu espaço terapêutico, um equipamento para você usar na sua casa, para que você tenha oportunidade de trazer saúde para a sua família, porque senão fica lá na clínica e você não usa. Eu tenho um na cozinha da minha casa, e eu tenho um aqui na clínica, agora com o terceiro eu posso ter na cozinha aqui do espaço que eu estou, que é temporário. E minha sogra tem um, e a gente sempre indica para todos. A Valdirene tem, a Vera tem, a Edivone não tem ainda não, a Edivone tem que ter um, hein? O Emerson tem, a Aline tem. Gente, muitas pessoas que me seguem, que estão comigo sempre aqui, tem. A gente já vendeu aqui no estado do Espírito Santo muitos equipamentos. Todas as pessoas estão extremamente satisfeitas. E a gente queria muito falar sobre isso para vocês. Eu vou dar uma passadinha aqui para ver se eu esqueci alguma informação, porque eu não quero passar também tudo, não, porque eu quero vir aqui falar de outras coisas em relação à hidrozonioterapia. Mas vamos aqui. Você quer, irmã? Vou passar o telefone do Cleidson, fala que é minha irmã para ter o descontão, tá? Maravilhoso, né, Val? A Val tem. Então, gente, se você quiser beber a água, você pode tomar até 250 ml. Você deve estar atenta à necessidade da pessoa, caso ela precise fazer algum tratamento. O ideal era que você ozonizasse uma quantidade maior e ela levasse para casa e viesse na clínica buscar no outro dia. Porque a gente tem uma aula aqui que eu já explico para vocês. Se a água for refrigerada, ela pode ter até 20, 24 horas ainda de uma leve concentração do ozônio. Como nós não precisamos de uma água muito concentrada de ozônio para o benefício interno, eu poderia ozonizar a água e dar a ela para ela tomar por essas 24 horas. Mas não é tão prático, então indique a ela comprar o equipamento, porque não serve só para isso. Serve para higienizar legumes, serve para poder fazer uma água de melhor qualidade para beber, serve para poder preparar uma água para fazer os alimentos, porque a gente fica assim, eu bebo uma água de boa qualidade, mas na hora de eu preparar o alimento eu pego a água da torneira, e aí? Essa água da torneira está toda contaminada com produtos químicos que vão direto para o alimento, não é? Então, se você usar esta água para beber, não tem hoje um estudo que fale que a ação é fugaz. Pode ser uma ação sistêmica, inclusive. Eu já dei água, eu faço uma coisa muito comum, eu tenho várias vezes brindes. Eu vou tentar achar, porque eu geralmente coloco no Stories, eu nunca coloquei aqui no feed. Eu tenho brindando com crianças, eu tenho brindando com idosos, eu tenho brindando com os pacientes com água ozonizada, eu tenho brindando com a minha primeira paciente, a Cissa. Tem uma foto minha e dela, quando ela ainda estava na primeira batalha dela contra o câncer. Eu preparava água e dava água para ela. Então, assim, a gente faz um brinde aqui na clínica de muitos anos com água ozonizada. E aí, se essa água estiver, então, sobre refrigeração,
concentração, até 20, 22, 24 horas eu posso ter uma pequena concentração ainda, que não é de ozônio. Meu marido está me corrigindo, né? Ficam os peróxidos. Muito obrigada. Depois disso ainda ficam os peróxidos. Isso, e os peróxidos, eles podem se manter até mais tempo inclusive, tá? Já foi feito algumas observações da existência do cheirinho do peróxido com até 48 horas depois. E aí, ó, hoje nós carecemos de estudos, não existem muitos estudos. Eu compartilhei 3 lá no grupo da hidrozonioterapia. Se vocês não estão no grupo, eu vou deixar alguma forma aqui pelo Stories, alguma coisa assim para vocês entrarem. Mas se você me pedir também no seu privado, eu mando para você 3 estudos que eu encontrei para candidíase, indicativo para candidíase, água ozonizada. Minha paciente que teve alta ontem, ela esteve com uma crise de candidíase de dezembro até esse mês agora. Acabou. Claro que eu fiz um programa terapêutico. Ela usou LED terapia, ela usou ozonioterapia sistêmica, alimentação específica para ela, testada por biorressonância. Se vocês não sabem, eu trabalho com biorressonância, eu dou curso de biorressonância, mas foi a água que foi a grande sacada. A mãe dela tem o aparelho e ela fazia até 3 banhos por dia, banho de assento, ok? Pergunta, meu bem? Não? Que você ficou com a carinha assim? E aí, então, gente... Desidrose também. Desidrose? Também? Não sei, Divone. Posso procurar, tá? Vou procurar saber. Porque a desidrose tem algo em relação ao nervinho que faz na placa motora. É como se ele ficasse ali na glândulazinha, que a glândula tem um envoltório de... É como se fosse, não tem ao redor dos capilares que tem uma voltinha de músculo liso? Então, lá na glândula sudorípara tem uma voltinha de músculo liso e tem um nervinho que encosta ali. Então, esse nervinho, ele fica meio nervosinho, vamos dizer assim. Talvez, gente, melhora a dor neuropática. Pode ser, vamos fazer um teste? Eu acredito que sim, porque quadros de dor neuropática, que são dores do nervo, a gente ameniza. Nós temos pacientes aqui com dores neuropáticas que fazia a água saía muito, muito confortável, assim, sem aquele incômodo, tá? E aí, então, gente, eu coloquei aqui, olha, a água tem 10 vezes mais afinidade do que o oxigênio, o ozônio tem 10 vezes mais afinidade pela água do que o oxigênio, e a interação deste com a água forma espécies reativas de oxigênio, em especial peróxidos. Não há estudos, mas a gente precisa ficar atento aos resultados que a gente vê no consultório, e começar a fazer relatos destes resultados, ok? E antigamente, coloquei aqui, ó, eu lembro da casa da minha tia Lídia. Quem tem assim, igual eu, 50 anos, 40 anos, deve lembrar que a gente não comprava água mineral. As pessoas tinham sistemas de higiene, de filtragem de água, que eram todas à base de ozônio. Quem é dessa época, quando sente o cheirinho do ozônio, fala, eu conheço esse cheirinho. Claro, por conta daqueles filtros que existiam antigamente, não é? E as crianças não tinham uma gripe. Será por quê? Porque andavam descalço, não é? Tinha muitas coisas, mas essa água também ajudava. E aqui eu coloquei, olha, que relatos de pacientes, eles referem melhora na saúde quando eles começam a ingerir e a utilizar imersão dos pés. Olha bem, a gente sabe que existem equipamentos que fazem detox dos pés, equipamentos de renome, mas eu comecei a colocar meus pacientes todos para fazer hidrozonioterapia porque eu observei que era muito mais do que relaxamento, alívio de dor, melhora da qualidade da pele, melhora da microcirculação. Eu vi que eles tinham um resultado do emagrecimento mais rápido, provavelmente pelo fator detoxificação. Então a pessoa desincha. E aí, então, aqui na clínica a gente sempre faz brinde com água ozonizada. Eu vou tentar achar umas fotos anteriores ou vídeos. Eu faço muito bumerangue da gente brindando com água ozonizada.
Eu me lembro assim, primeiro brinde que eu fiz foi lá quando eu comecei, que eu ainda atendi em domicílio na casa da minha primeira paciente, que eu preparei a água para ela beber, e na verdade eu preparei a água para fazer uma compressa, porque ela tinha feito a remoção dos seios por conta do câncer, e nessa época ela tinha feito a prótese, ela tinha feito a reconstrução mamária, e o ponto estava levemente avermelhado, e aqui eu não tinha como fazer o quê? A imersão do seio. Talvez a gente poderia ter adaptado, mas eu peguei, fiz uma água e fui fazendo compressas. Hoje mesmo, foi hoje, para o grupo de ozonioterapia, eu acho. Não, foi no grupo de hidrozonioterapia. Não foi no grupo de ozonioterapia. Uma colega minha encaminhou a foto da ferida da mãe e eu dei uma orientação que eu sempre falo, ferida infectada. A gente tem que colher material para fazer cultura e antibiograma. E outra coisa que pode fazer é ter um equipamento como esse da hidrozonioterapia para fazer uso doméstico, uso em casa, e ela lavar, já que ela já passou por várias etapas de antibiótico. Pode ser que atualmente ela tenha, por exemplo, uma dificuldade de encontrar um antibiótico que tenha efetividade contra esse biofilme, contra essa secreção que tem ali. Então, como que a gente faz? Eu falei com vocês, lá no aquário fica clarinho, fica translúcido por conta da ação sobre matéria orgânica, sobre material biológico e também sobre micro-organismos. Até a alga, que é mais difícil de agir, ele tem uma leve ação, mas fungos, bactérias, vírus, qualquer outra coisa, o ozônio consegue debelar. Você quer perguntar, meu amor? Não? Tá só admirada da beleza da sua esposa? Muito obrigada. Então, olha, a gente pode propor um tratamento para o paciente caso ele more próximo, preparando águas para que ele leve para casa. No intervalo de 24 horas, no máximo, ele teria que retornar e armazenar em geladeira. Professora, eu queria entender melhor isso. Eu tenho uma live mais antiga que está lá no YouTube, que você vai procurar hidrozonioterapia Borlotti. Coloca o meu sobrenome que você vai achar rapidinho. Ela está aberta ao público, ela não está linkada exclusivamente para os alunos. Lá eu falo sobre água ozonizada, hidrozonioterapia e alguns cuidados em relação ao uso da água. E lá nos seminários, eu fiz 3 seminários de prática integrativa no ano passado. Esses 3 seminários, um deles eu falei sobre alavancar o negócio. Val estava participando, não sei se ela lembra que uma aula eu falei assim, 12 maneiras de aumentar o seu faturamento com ozônio em uma semana. E eu falei sobre usar a estratégia de vender as águas ozonizadas. É assim, se o paciente mora próximo, ele quer comprar, é ele, você só não vai ficar empurrando. Dá para beber, dá para lavar, dá para passar na cabeça, dá para batizar as crianças, dá para fazer tudo, tá bom? E aí, então, outra coisa que eu coloquei aqui, olha, o cloro tem ação residual quando prepara, você lembra, né? Live riquíssima, Val, que bom que você tá gostando, vai ficar gravada. Essa live aqui que acontece aqui no meu Instagram, fica gravada e eu vou baixar ela e colocar amanhã como se fosse ao vivo lá no YouTube. Eu vou ter que mudar o horário porque um paciente marcou às 5 e eu quero estar ao vivo para acompanhar o chat. Quem não conseguiu assistir hoje aqui, pode assistir amanhã ao vivo, entre aspas, né? É uma estreia. Estreia significa que o vídeo já foi gravado, mas o palestrante ou a equipe está ali no ao vivo tirando as dúvidas. Então amanhã pelo YouTube, Profa Luciene Borlotti, eu estarei com essa mesma aula. Vocês que estão assistindo no YouTube, gente, vocês estão assistindo comida esquentada, tá bom? Então vem sempre para o Instagram. No Instagram está totalmente ao vivo, mas eu estarei lá tirando as dúvidas ao vivo. Eu só tenho que decidir o horário porque o meu paciente marcou às 5, ele não pôde vir hoje, ele remarcou. E aí eu falei com vocês que quando a gente trata higieniza um vegetal com cloro, ou quando a gente higieniza uma piscina com cloro, isso deixa resíduos. E se você olhar, esse resíduo pode ser tóxico. Eu lembro que na pandemia, uma paciente minha ficou desesperada com essas coisas de
está contaminados os alimentos, aí ela colocou as frutas e esqueceu lá por mais de meia hora e foi, lavou, e quando comeu, ela e o filho tiveram reações alérgicas por conta do cloro que estava ali. Então hoje a gente já vê um movimento de academias e de clubes para fazer a manutenção da limpeza das piscinas com ozônio. E quem já foi numa piscina com ozônio, gente, a minha pastora foi minha pastora por muito tempo, né? Hoje não é mais uma vez pastora para sempre, tá? Pastora Heloísa, se a senhora estiver assistindo aí, beijo, te amo. Ela fazia acompanhamento comigo, eu viajei para férias em janeiro. Ela: pode ir, minha filha, eu vou ficar bem. Só que ela tinha um quadro muito intenso de dor no ombro, e aí ela começou a sentir dor quando estava uns 10 dias já fora e não tinha voltado aí, porque eu sou dessa, gente, eu viajo mesmo, quando dá férias eu fico 15 dias fora, e geralmente é janeiro ou julho. E aí então ela pegou, ligou para mim o que ela fazia, eu pedi para fazer um chá, para fazer um shot, para fazer várias coisas, e aí ela falou assim: eu tava tão desesperada que eu falei assim: eu vou na natação, vou na hidro, como a professora lá, ela sempre faz um alongamento, vou pedir ela para alongar. Quando ela foi para hidro, só de cair na água ela se sentiu melhor. Aí ela falou assim: eu tô sentindo um cheirinho de ozônio aqui. E ela foi confirmar e realmente tinha ozônio na água. Aí ela, a partir dali, minha filha, ela se libertou de mim. Ela não precisava mais de mim, porque, gente, a hidrozonioterapia é maravilhosa. Eu tenho uma paciente que eu coloquei na aula que eu dei no sábado, a foto dela. Ela é ultramaratonista. Ela faz 70 quilômetros por prova, 90 quilômetros por prova. E quando ela chega, a gente mexe o pezinho dela na água, ela fala: isso é vida. Porque ela ficava quebrada por 3, 4 dias. E aí, então, olha bem, aqui o cloro ele deixa resíduo, a água tratada com ozônio não tem resíduo, e pelo contrário tem um subproduto à base do ozônio, que são os ozonídeos, que são os peróxidos, que são tratativos, que têm efeito terapêutico. Então, gente, eu não vejo a hora de mudar, inclusive nosso estado do Espírito Santo. Quem é aqui do Espírito Santo, saiba disso, olha, guardem isso, tá? O estado do Espírito Santo tem já algumas áreas de tratamento de água. Meu benzinho, põe água para mim aqui, falar nisso. Tratamentos de água à base de ozônio. Então não são todos, mas eles já estão começando esse avanço e querem em poucos anos que toda a água do estado do Espírito Santo seja tratada com ozônio. E nós que somos capixabas ou quem mora aqui só agradece. Outra coisa, olha que bom que eu li, hein? Tinha muita coisa que eu escrevi aqui que eu tinha deixado de falar. Rogério colocou: tem gente que tem uma parte da informação e acha que não dá para usar água ozonizada por um tempo maior. Dá sim, inclusive existem já manuais de uso de água que fala sobre isso, como que você precisa armazenar, qual tipo de água que você usa, que você consegue concentrar mais. Então a gente precisa, gente, falar igual a minha mentora Pati Pena, ter tempo de BC. O que é BC, professor? Bumbum na cadeira, sentar e estudar. Quando a gente começa a estudar, a gente começa a ter menos medo das coisas. Eu ontem estava conversando, eu vou até gravar essa aula, eu tenho 3 aulas de G6PD, mas eu vou gravar mais uma sendo mais assim incisiva. Uma pessoa sendo cuidada por uma terapeuta que é formada por mim de muitos anos, ela teve então o G6PD baixo. Tem alguns nuances em relação a isso, né? Primeiro, qual foi a forma que foi avaliada a G6PD? Valdirene já passou por uma situação, Val, se você estiver ao vivo ainda, confirma aqui comigo, onde seu paciente fez pelo filtro, tipo teste do pezinho, e fez colhendo sangue. E então, dependendo da forma, se é avaliação dessa tipo filtro, porque no teste do pezinho tem uma forma para o adulto também parecida, ou se você vai fazer para avaliação enzimática, ou a concentração o resultado tem valores diferentes. Um é de 2,5 a 3, o outro é de 6 a 7. Então você tem que saber que tipo de exame que está fazendo para saber se está baixo ou não, porque às vezes está lá 3, mas aquele sistema de avaliação está de 2,5 a 3.
Eu nem falei isso com ela, tinha até esquecido, mas tem uma live que eu falo sobre isso. Outra coisa, essa pessoa colheu depois de um final de semana onde comeu, bebeu, sei lá, era criança, não ia acontecer de beber bebida alcoólica. Mas depois de ter vindo de uma infecção, depois de ter passado por uma bateria de antibiótico terapia ou outro tratamento como esse. Gente, essa coleirinha de antipulga não tá resolvendo não, o Mumu tá sofrendo aqui. Mumuzinho, meu filho, vai lá pra fora, vai, porque tá parecendo na live essa bateção. E aí, então, tô falando do exemplo do G6PD, porque ela ficou desesperada e contraindicou. E essa pessoa ela tinha vindo de um outro terapeuta que contraindicou também. Eu falei assim, eu já expliquei para vocês o que a gente tem que estar atento. Essa pessoa não se descobre do nada como um portador de favismo. A contraindicação é de favismo. Fui falando, mandei material do Ministério da Saúde, mandei material que eu já tinha escrito lá em 2000 bolinha que o Rogério encontrou, 2019, 2020, não sei, lá no grupo. Porque, gente, não é uma aula que eu tenho 3 aulas falando de deficiência de G6PD. Mas se uma pessoa que está comigo há tanto tempo tem acesso a essas aulas, não consegue às vezes assistir essa aula, imagine quem está de fora. Por isso que eu venho aqui e falo mesmo, sabe por quê? Meu compromisso com vocês é trazer segurança. Eu quero que vocês venham para o lado de cá, se inscrevam nas minhas mentorias pagas, porque esse é o meu negócio, gente. Esse é o meu negócio. É igual quando alguém pega no meu privado e pergunta coisas muito técnicas, onde eu tenho que gastar fosfato para explicar. Aí eu lembro da professora Lígia Câmara, que trabalha muito com hidrozonioterapia, onde ela fala assim, o ozônio é o meu café. Ela sempre fala isso, que se você for numa concessionária, eles vão te dar um café de qualidade. E é de graça, mas se você for numa cafeteria, o café de qualidade é caro. Então, o ozônio é o nosso café. Ou seja, eu vivo de dar cursos de ozônio, eu vivo de dar cursos de terapia integrativa. Então, as pessoas têm que entender que não é tudo que eu quero falar. Mas, enfim, lavei já a roupa suja. Voltando aqui, eu tenho um compromisso de trazer informações para vocês. A Val colocou, sim, comigo foi alteração na hemoglobina. Então não foi na G6PD não. Mas o seu paciente, eu me lembro alguma coisa assim, de estar fazendo um outro exame que era uma técnica mais cara que não tinha necessidade. Você podia ter ido para a técnica mais simples. Ou foi você ou foi a Adriane. Gente, eu tenho uma memória meio, sei lá, de elefante. Eu lembro umas coisas assim que as pessoas não lembram muito. Mas, olha... já falei que nas piscinas do clube, não é? Já falei isso aqui, já falei que agora já tem piscinas de clube, de academia que tem, mas mesmo assim, nessas piscinas precisa de cloro, porque existe uma legislação que eles vão lá, pode colher aquela material daquela água e tem que ter um pouco de cloro. É questão de legislação de vigilância sanitária, tá? Mas não vai ter tanta quantidade de cloro, bom é isso, né? Outra coisa, o ozônio limpa a água, se limpa a água do reservatório lá de uma cidade, se limpa a água de uma piscina, se limpa a água de um aquário, ele limpa a água corporal. Então façam ozônio, gente. Depois que terminar a sua bateria, vamos dizer assim, o seu tratamento, o seu protocolo, o seu plano terapêutico para tratamento daquela queixa principal, não deixe de visitar o seu ozonioterapeuta. Val, não deixe de visitar a Val, não deixe de visitar a Patrícia, não deixe de visitar a Cláudia. Não, a Cláudia não. A Cláudia é filha da minha paciente maravilhosa. Não deixe de visitar o Rogério. Vá ao seu terapeuta pelo menos uma vez no mês. O ideal que fosse a cada 15 dias, mas uma vez no mês que você aparecer lá, você mantém esse corpinho limpo, ok? Então, primeiro de tudo, a gente, quando for pensar num plano terapêutico, seja qual for a condição, é pensar em hidrozonioterapia. Mas em especial se você trata feridas, em especial se você trata dor, em especial se você tem paciente que precisa detoxificar, em especial se você tem um paciente com problemas capilares, em especial se você precisa entregar jovialidade e saúde. Professora, então tudo, né? Tudo, por isso que eu uso hidrozonioterapia para todos os meus pacientes, ok? E aí, se você trata ferida, é muito comum as pessoas que tratam ferida, vamos fazer bag, gente.
Bag, ela realmente tem sua indicação, mas melhor do que começar com bag é começar com água. E depois ainda usar a bag bem úmida mesmo, porque a bag ela pode ter as suas limitações. E a água, nós não temos limitações para água, tá bom? Tem alguma perguntinha? Tem algum detalhe aqui que eu me perdi, que eu não vi as perguntas de vocês? Deixa eu ver se tem aqui. Enquanto isso, vocês vão escrevendo aí, eu vou aceitar a Vera, tá? Então, boa noite. Na planta, sim. Eu quero. Oh, que maravilha. Deixa eu aceitar a Vera aqui. Ah, é o Léo. Pensei que era Vera. Terapeuta. Conheci ele esse final de semana. O Léo pediu e foi embora? Deu tchau? Léo ativou o vídeo. Mas cadê você, Léo? Você ativou o vídeo, mas não te vi? Pede de novo. Pede de novo, Léo. Deixa eu achar ele aqui. Deixa eu achar se ele tá ao vivo aqui. Ô, Léo, você tá ao vivo. Tá falando que você está ao vivo. Por que será que ele não aparece, Rô? Sem querer, não, menina. Ele tá ao vivo aí. Vamos lá conversar. Você não tem dúvida, não? Então, eu vou chamar alguém, hein? Vou chamar alguém aleatório aqui para poder aceitar para falar comigo, ó. Ah, vamos fazer o seguinte. Vamos finalizar essa live. Vocês tendo dúvida, vocês vão fazer nos comentários dessa live aqui. E aí é bom que eu vou ter material para poder ampliar a minha fala daqui para frente, tá bom? Então, vou fazer uma revisada geral aqui, bem rápida. A água tem afinidade pelo ozônio 10 vezes mais do que pelo oxigênio. Quando a água interage com o ozônio, libera subprodutos do ozônio, em especial de peróxidos. Esses peróxidos vão ajudar alívio de dor, relaxamento, melhora da microcirculação, biodisponibilização de colágenos para o local, aumenta retira biofilme, esfacelo, necrose, porque tem uma ação suave, mas consegue fazer essa limpeza da ferida, ok? Outra coisa que a gente pode pensar na água, não só de uso de imersão, uso de aspersão, por exemplo, lavando a cabeça, né? Eu posso usar como forma de compressas, e eu posso preparar para ingestão. Ingestão de água ozonizada, 250 ml dia na maior concentração, na concentração que eu acabei de fazer. Mas eu posso usar ela mais tarde, que já vai ter uma concentração bem baixinha, que não vai alterar nada de microbiota. Não tem isso não, gente, de alterar microbiota. O que altera a microbiota oral, intestinal e gástrica é cloro da água. E aí você pode ter esse equipamento também para agir sobre essa água da sua torneira e você ter uma água de boa qualidade, ok? Eu acho que por aí tá bom, né, meu bem? Vamos descansar, né? Porque hoje o dia foi um pouquinho apertadinho. Nossa, eu falei quase 1 hora já. Ah, então tá bom, tá ótimo. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Fico muito feliz. Sem maquiagem, sem filtro, sem nada, mas eu tô aqui na fé, na fé. Depois de ter atendido hoje, eu atendi hoje só no online e limpei essa clínica, gente. Eu sou faxinadora nas horas vagas. E lavei com água ozonizada, que é a água que eu fiz no escalda-pés, que eu chamo de escalda-pés, mas é detox dos pés. Aí pode fazer também banho de imersão, pode fazer banho de assento. Gostou da live, Val? Que bom que você gostou. Eu fico muito feliz de você estar aqui ao vivo. Obrigada, meu amor. Você também é lindo. Minha aluna maravilhosa lá de São Mateus, do norte do estado. Ó, beijo. Fica com Deus. Deus abençoe vocês. Até quarta-feira da semana que vem com live. Mas amanhã tem reprise dessa live pelo YouTube. Se você está vendo a reprise no YouTube, quer assistir ao vivo, toda quarta às 19 horas pelo meu Instagram. Amor, irmã, que bom que você amou. Depois vamos ver se é questão de você ter um equipamento também, tá bom? E beijo. Tchau, tchau.